Esta é a Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Alegre-se, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais, Ele deve virar, deve virar, deve virar, deve virar, deve Jesus No profeta Isaías, capítulo 9, verso 6, está escrito assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Cerca de 7 séculos antes de Jesus nascer, o profeta Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, disse essas palavras lindas a respeito daquele, o Filho de Deus, que nasceria neste mundo. O governo, diz o profeta, está sobre os seus ombros, ele tem autoridade e ele é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Bendito seja o Senhor Jesus Cristo, aquele que veio a este mundo para viver e morrer em nosso lugar, mas ele ressurgiu dos mortos. Jesus Cristo vive, ele está intercedendo por nós no santuário celestial e no momento certo virá em glória para buscar o seu povo. Creia nisso, essa é a palavra de Deus e a palavra do Senhor é fiel e verdadeira. Pois bem, já chegamos a mais um Natal. O tempo passa rápido, não é? Só mais uns dias e nós já estaremos celebrando o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Mas nunca se esqueça, ainda que no Natal a gente tenha a tendência de pensar no menino Jesus, nunca se esqueça que o menino cresceu. O menino cumpriu a missão para a qual veio a este mundo, viver como ser humano e não pecar. E quando Jesus foi à cruz e morreu ali, ele estava morrendo no meu e no seu lugar. Na cruz, Jesus fez uma troca de amor. Ele recebeu o castigo que nós, seres humanos, merecemos por sermos pecadores, a morte, e passou para nós o direito que, como homem, ele conquistou por ter vivido em plena santidade, o direito de vida e vida eterna. De modo que todo aquele que crê em Jesus Cristo e declará-lo como seu Salvador e seu Senhor, volta a ter o direito à imortalidade, à eternidade. Foi para isso e por isso que Jesus veio a este mundo e cumpriu a sua missão. Tomara que você o receba como seu Senhor e seu Salvador. Eu fico triste quando vejo que muitas pessoas até comemoram o Natal, mas nem sabem o significado disso. Aliás, muitos sabem que é a comemoração do nascimento de Jesus, mas e daí? Para que Jesus nasceu? Quem era Jesus? O que foi que Jesus veio fazer por mim e por você? Tomara que você compreenda tudo isso e mais do que compreender, insisto, tomara que você receba Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Assim o Natal terá um verdadeiro significado para você. O Natal para você será muito mais do que encontrar amigos e familiares, será mais do que comer e beber coisas gostosas, será mais do que receber e dar presentes. Se Jesus Cristo nasce no seu coração e dá sentido à sua vida, então você encontra a verdadeira razão do Natal,
o verdadeiro motivo porque o Senhor Jesus Cristo nasceu. Ao Senhor toda honra e toda glória. E por falar em família, porque normalmente em época de Natal famílias se reúnem, eu tenho um presente aqui muito especial para abençoar você e a sua família. A revista Esperança Entre Família. E aí, você já pediu e já recebeu esse material maravilhoso? Se você ainda não tem, peça logo que a gente vai mandar para você. Essa revista é um recurso incrível que pode transformar a sua vida familiar. E olha, um detalhe curioso, aqui no final de cada estudo, de cada lição, tem um questionário. Vou mostrar aqui para você. Tem um questionário que você deve preencher, tá bem? Para mostrar que você realmente estudou e compreendeu tudo direitinho. Esse é um teste, né, para verificar o seu conhecimento. Através desse questionário interativo, você então se envolve com a gente, né? Participa com a gente. E se você responder as perguntas, assim, 70% das perguntas certas, e você vai responder porque é fácil. Além do mais, você é muito inteligente. Se você acertar mais de 70% das respostas, né, você vai ganhar um CD exclusivo da gravadora Novo Tempo. É um presente para você que se dedica a fortalecer seus laços familiares. Peça que a gente lhe manda, o telefone está aí, 0 operadora 12 21 27 31 21. Outra opção é você mandar a mensagem pelo WhatsApp, número 12 98244 4449. Assim você participa com a gente, se envolve conosco e nós temos o privilégio de compartilhar com você esses conhecimentos relacionados à vida familiar que são tão preciosos, tão necessários e importantes. Você sabe, vivemos num tempo onde a família é todo o tempo bombardeada, não é? Toda hora a gente vê inúmeras tentativas de desestabilizar a família conforme o plano estabelecido por Deus. Mas os inimigos da família e de Deus não terão vitória na minha vida e na minha família e nem na sua, pela graça do Senhor. Por isso, peça a revista, estude e, de preferência, estude com sua família, com seu cônjuge, com seus filhos. E eu tenho certeza que vocês todos serão grandemente abençoados, até porque todo o conteúdo que está aqui é baseado na Santa Bíblia e a palavra do Senhor é segura, fiel e verdadeira. É hora da música. O quarteto já entra para cantar e você ouve agora essa linda canção que, em verdade, é uma prece, pedindo a Deus que nos faça pessoas puras de coração. Ouça a mensagem. Preciso ser puro, pois há quem creia em mim. Preciso ser justo, fiel até o fim. São tantos olhares tentando encontrar em meus próprios passos caminho pro lar. Preciso ser forte, pois muito há que enfrentar. Buscar de joelhos poder para andar. São tantos pesares e o mal a rodear que nada no mundo desvie o meu olhar. Meus lábios são teus, são tuas as minhas mãos, meus pés onde queiras ali estarão, e que ao meu redor conheçam o Deus
saibam que vivo meus dias inteiros pra ti. Meus sonhos te entreguei, meus bens, meu futuro, pra estar onde pedes, pra ter o que deres, pra ser o que queres, por seres meu Deus. Meus lábios são teus, são tuas as minhas mãos, meus pés onde queiras, ali estarão. E que ao meu redor conheçam o Deus a quem sirvo e saibam que vivo meus dias inteiros, e saibam que vivo meus dias inteiros pra ti. Essa é a oração que o Senhor tem prazer em ouvir e atender. Que o Espírito Santo realmente possa habitar no seu coração e tornar você uma pessoa pura, pura de intenções, de propósitos, uma pessoa cheia de Deus, para que assim você possa compartilhar essa pureza que vem de Deus e se manifesta em você, que você possa compartilhar com seus semelhantes e através da sua vida muitas pessoas sejam abençoadas. E eu quero, antes de chamar o intervalo, fazer um convite muito especial para você que está me assistindo agora. E esse convite de vez em quando a gente faz aqui no programa, para você visitar a nossa igreja. A Rede Novo Tempo de Comunicação faz parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia, é da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E esse é o convite para você visitar a nossa igreja. Eu tenho certeza que você será muito bem tratado, muito bem tratada, tanto você como sua família, pelos nossos queridos irmãos, independentemente de qual seja a cidade, ou mesmo que seja numa área rural, você será muito bem tratado, tratado com o carinho que você e sua família merecem. Se você não sabe onde tem uma igreja adventista do sétimo dia, é só entrar nesse site, encontreumaigreja.com.br. Está vendo aqui? encontreumaigreja.com.br. Você vai à igreja e diga assim: olha, eu vim aqui convidado pelo pastor Gilson Brito, pelo Quarteto Arautos do Rei, pela TV Novo Tempo, e eu tenho certeza que os irmãos vão abraçar você. Os nossos cultos geralmente acontecem nos sábados a partir das 9 da manhã, domingos e quartas-feiras a partir das 7h30 da noite. Ok? Vá lá. Não importa se a igreja é grandona ou pequenininha, se é um templo assim suntuoso, maravilhoso, grandioso, ou se é simplesinho, o importante é que você vá e participe do culto conosco, vamos adorar a Deus. Especialmente agora, nesses dias que estão aí aproximando o Natal, né, nesse período de festas, que tal você parar um pouco para festejar na presença do Senhor, para celebrar e adorar o Senhor na sua casa? Você é convidado. Vamos para o intervalo e na sequência eu já volto. Você já viu o tema da mensagem de hoje? Que eu viva para ver o Cristo. Deus tem uma palavra de vida e esperança para você. Fica aí que eu já volto. Estar aqui todas as semanas e compartilhar com você a palavra de Deus é um privilégio.
É, na verdade, uma honra imerecida que o Senhor me concede. E sempre quando eu estou aqui, eu procuro deixar os meus pensamentos bem ligados ao Senhor, pedindo sempre a Deus que me ajude a falar aquilo que Ele gostaria que eu falasse. Porque o que você precisa mais ouvir não é a minha voz. Eu sou apenas um ser humano, um indigno pecador. O que você e eu, nós todos mais precisamos ouvir é a voz de Deus. É receber a instrução do Senhor, porque a nossa segurança está na palavra de Deus. Que o Senhor lhe abençoe. Parabéns por você estar aí com seu coração aberto para receber a mensagem do céu. E como nós sempre fazemos aqui na TV Novo Tempo, antes da gente estudar a Bíblia, nós oramos ao Senhor, pedindo a Ele que nos dê discernimento, nos ilumine. Vamos orar? Senhor, peço por Tua bondade, Pai, que Tu me ajudes e todos que estão em oração comigo, para que essa mensagem seja significativa e fortaleça cada um de nós em nossa experiência com Cristo. Senhor, se tem alguém agora que ora comigo e está triste, aflito e angustiado, e Tu sabes a razão, porque Tu conheces todos os Teus filhinhos que Te buscam, eu peço, conforta, Senhor, esse coração e dá a essa pessoa querida a certeza de que o Senhor está com ela e, a despeito das dificuldades, o Senhor tem vitória para todos aqueles que Te amam e creem em Ti. Eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o tema: que eu viva para ver o Cristo. Na Bíblia, nós encontramos 3 homens com o mesmo nome, Simeão. São, como eu disse, 3 homens. O primeiro é filho de Jacó com Lia. O segundo filho de Jacó com Lia. Ele foi, consequentemente, neto de Isaac, bisneto de Abraão, e o nome desse filho de Jacó é também o nome de uma das chamadas 12 tribos de Israel, do antigo Israel. Um outro Simeão aparece no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 31, onde Lucas, o autor do livro de Atos, diz que havia 5 profetas e mestres na igreja cristã de Antioquia, sendo que um deles chamava-se Simeão e tinha por sobrenome Níger. O terceiro é o nosso personagem de hoje. Lucas começa o seu evangelho apresentando narrativas assim relacionadas a Jesus e registra 3 cânticos logo no comecinho do evangelho. Esses cânticos eram expressões de louvor e de gratidão a Deus. O cântico de Maria, mãe de Jesus, o cântico de Zacarias, pai de João Batista, e o cântico de Simeão, que Lucas apresenta como um homem justo e piedoso. E como eu disse, esses cânticos são expressões de louvor, de gratidão ao nosso Deus. Eu quero ler com você o texto que está no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versos 25 a 35. Eu posso pegar aqui na minha Bíblia e já ler para você. Evangelho escrito por Lucas, capítulo 2, como eu disse, dos versos 25 a 35. Ouça bem a leitura. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino:
Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Interessante. Maria e José levam o filhinho recém-nascido ao templo a fim de ali ser apresentado pelo sacerdote, que era um costume da época. E aí a Bíblia diz que Simeão, esse personagem quase anônimo, inclusive essa é a única menção bíblica a este homem especificamente, porém, nesse texto, há muito que nós podemos aprender quando este homem chamado Simeão, ele vê o menino Jesus ali no templo e o reconhece como Messias. No verso 25 que eu li, o primeiro verso que eu li, o texto diz que Simeão era homem justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. Um homem justo e piedoso, justo em sua conduta com seus semelhantes, um homem honesto, íntegro. E quando a Bíblia diz que ele era piedoso, no sentido assim de que ele tinha um coração piedoso, ele andava pela fé com Deus, ele era devoto e fiel em seus deveres para com Deus. Essas características de Simeão me lembram um verso que eu gosto muito, que está em Miqueias, capítulo 6, verso 8, que eu já citei aqui várias vezes para você. Está escrito assim: ele já mostrou a você o que é bom e o que o Senhor pede de você. E a resposta: que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com seu Deus. O que é bom? O que o Senhor espera de você e de mim? Que nós pratiquemos a justiça, amemos a misericórdia e andemos humildemente com o nosso Deus. Quem anda humildemente com Deus, torna-se uma pessoa justa e misericordiosa. Porque na medida em que nós contemplamos pela fé o Senhor, nós somos transformados à semelhança dele. Justiça e misericórdia não são apenas a base do governo de Deus, mas do seu próprio caráter. Simeão era assim, como diz o texto bíblico que eu li, um homem justo e piedoso, e mais, ele esperava a consolação de Israel. Ele pertencia ao grupo dos humildes e dedicados pesquisadores das Escrituras, até ali, evidentemente, o Antigo Testamento. Havia naqueles dias uma oração judaica conhecida, e a oração era assim: que eu viva para ver a consolação de Israel. Isto é, que eu viva para ver o Messias, o Cristo, o ungido. Outra frase importante aqui do verso 25, está escrito assim: o Espírito Santo estava sobre ele. E se você verificar no verso 26, é dito que ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo. E ainda no verso 27, foi movido pelo Espírito, o Espírito Santo, que Simeão foi ao templo naquele dia e naquela hora. Fica muito claro que Simeão era um homem íntimo do Espírito Santo. Ele tinha intimidade com Deus. E olha, quem tem o Espírito Santo teme a Deus, o Pai, e reconhece e adora seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Vamos ler um pouquinho mais? Agora no verso 26. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. O Espírito Santo lhe havia revelado que ele não morreria, Simeão não morreria, antes de ver o Cristo, o Messias, o ungido, enviado pelo Senhor. Significa o ungido do Senhor. Esse é o significado da expressão o Cristo. O Cristo é um título judaico pré-cristão para o Messias. Mas eu quero lhe fazer uma pergunta agora. Você já viu o Cristo do Senhor? No coração de todo ser humano há um vazio que não pode ser preenchido, um anseio que não pode ser saciado, a não ser
pelo Cristo do Senhor, a não ser pelo Senhor Jesus Cristo. Nenhum de nós deve descansar até que também vejamos pela fé, como Simeão, e no caso de Simeão ele viu literalmente o Cristo, ainda que na sua forma de menininho. Nenhum de nós deve descansar até que pela fé nós vejamos também o Cristo do Senhor, até que nós tenhamos um encontro com o nosso bendito Salvador. E no verso 27 que eu li está escrito: movido pelo Espírito, ele foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, então Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus. Veja, movido pelo Espírito, ele foi ao templo e ali ele encontra os pais de Jesus, Maria e José, que tinham levado o menino para fazerem com ele o que a lei ordenava. Vamos entender um pouco o que José e Maria estavam fazendo nesse instante ao irem ao templo. Observe, a Bíblia diz que ao 8º dia Jesus já havia sido submetido ao rito da circuncisão. Agora, cerca de 40 dias após o seu nascimento, ele é levado ao templo para ser apresentado ao Senhor e oferecer o sacrifício segundo a lei judaica. O Senhor Jesus Cristo, desde pequeno, ele obedeceu às leis que ele mesmo deu a Moisés cerca de 1.500 anos antes, cerca de 15 séculos antes. No entanto, veja, o que mais me impressiona nesse texto é o fato de que o sacerdote, que naquele dia no templo conduziu a cerimônia de apresentação do menino Jesus, o sacerdote que teve o privilégio de segurar o menino Jesus nos seus braços, ele não o reconheceu. Certamente o sacerdote conhecia a profecia, mas ele não andava na luz de Deus, não era sincero. Seus olhos espirituais estavam completamente cegos quando esteve face a face com a luz da vida, a luz do mundo. E não tendo aproveitado a luz que já havia recebido, ele estava despreparado para uma luz maior. Eu fico imaginando isso. O sacerdote, ele fez toda a cerimônia e então tomou o menino nos braços, o ergueu perante o altar, como se fazia, e depois devolveu a criança à mãe e escreveu o nome Jesus na lista dos primogênitos. Aquele homem jamais imaginou que nos seus próprios braços, por um instante, esteve o Rei da Glória, o desejado de todas as nações, a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã, a única esperança da humanidade condenada, nosso bendito Salvador, por um instante, esteve nas mãos do sacerdote no templo. Porém, este homem não reconheceu que aquele era o Messias, porque, como eu disse, ainda que conhecesse a profecia, não andava em toda a luz que o Senhor lhe havia revelado. Contudo, aos fiéis que procuravam pelo Messias, mesmo sendo pessoas humildes, como Simeão, foi que o céu deu a conhecer a chegada do Salvador. Deus se revela aos humildes de coração, aqueles que mesmo sendo pessoas simples, estão dispostas a recebê-lo, têm um coração sensível à sua palavra. E é muito interessante aqui essa reação de Simeão. Eu leio ou releio para você. Agora dos versos 28 a 32. Simeão o tomou nos braços, ou seja, tomou o menino Jesus nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Que coisa tremenda! Ao entrar no templo, Simeão vê uma família pobre, um casal pobre, apresentando o seu primogênito, seu primeiro filho, e Simeão compreende a indicação do Espírito Santo de que aquela criança apresentada ao Senhor
é a consolação de Israel. Aquele que Simeão tanto desejava ver antes de morrer. Assim que o menino foi devolvido a Maria, Simeão o tomou nos braços. E possuído por uma alegria nunca antes experimentada, ele declarou essas palavras incríveis: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Você percebe que esse aqui é um grito de louvor, é uma expressão de gratidão, de alegria, de libertação. Simeão viveu em função de uma esperança dominante. E agora ele vê o sonho realizar-se, a esperança materializar-se. Ele realizou o seu propósito, viveu para ver o Salvador e estava feliz porque se encontrou com o Cristo, com a salvação, antes de encontrar-se com a morte. Aproveito e lhe pergunto, e você? Você também pode dizer como Simeão: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo ou a tua serva, porque os meus olhos já viram a tua salvação? Você já se encontrou com o Cristo, com a salvação? Essa oportunidade de conhecer Jesus já lhe foi dada? Sim, claro. Tanto é que eu estou aqui, você está aí, e o Senhor me permite o privilégio de ter a sua companhia e a sua atenção, e dizer para você que Jesus Cristo é o nosso maravilhoso Salvador. Ele viveu e morreu por nós, Ele ressuscitou em glória, está intercedendo no santuário celestial e virá para nos buscar. Você tem tido o privilégio de conhecer o Cristo, o Messias, o ungido, o escolhido para ser nosso Senhor e Salvador. E eu lhe pergunto, qual tem sido a sua reação? Você o ignora como sacerdote, que teve o menino Jesus nos braços, porém não o reconheceu? Ou você o glorifica como Simeão? Quando nós vivemos com Cristo pela fé, nós vivemos com esperança. Claro que a gente não deseja a morte. Simeão não desejava morrer, mas ele também não temia a morte, em especial depois que ele se encontrou com Cristo. Quem vive com Cristo, como eu disse, não deseja a morte, porém também não teme a morte. Nós não nos desesperamos diante dessa realidade inevitável, porque nós sabemos que não há fim para quem crê no eterno. Não existe fim para quem vive pela fé unido àquele que é eterno. Quando você se encontra com Jesus, você encontra a sua origem, sua identidade, seu propósito e seu destino. Sabe, o mais triste não é morrer. Eu penso que o mais triste é morrer sem Deus, morrer perdido. Acho que até já contei isso aqui, mas eu conto de novo. A minha avózinha materna, que já é falecida, ela se chamava Edith, uma mulher simples, temente a Deus. E eu me lembro uma vez, eu era menino ainda, nós estávamos lá na casa dela, no interior da Bahia, num sítio onde ela vivia, e um dia estávamos ali conversando, vários netos, e ela contando para a gente algumas histórias de sua vida, e houve um momento quando ela disse assim: mas eu espero que quando eu morrer eu tenha uma boa morte. E quando eu vi a minha avó dizendo assim, eu espero morrer, mas ter uma boa morte, eu fiquei curioso e disse assim: vó, o que é ter uma boa morte? Porque eu sempre achei morte como uma coisa ruim, desagradável. E ela disse assim: não, meu filho, eu falo de ter uma boa morte assim, de não ficar sofrendo para morrer, de morrer de repente. Quem morre de repente, não sofre para morrer, tem uma boa morte. E eu pensei, então nem a boa eu quero. Nem a boa eu quero. Mas olha, ainda que a minha avó fosse uma pessoa muito sincera e temente a Deus, eu, com todo respeito, mas eu discordo.
Se existe boa morte, não é morrer de repente, sem sofrer. Se existe boa morte, é morrer salvo em Jesus Cristo. Não importa se a pessoa morre com muito sofrimento ou sem sofrimento nenhum. Se morreu sem Jesus, morreu perdido. Se existe boa morte, é morrer salvo em Jesus Cristo. Não importa se com sofrimento ou sem sofrimento. Se sua vida está nas mãos de Cristo, você não precisa temer, porque nem a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A expectativa de Simeão era diferente da maioria das pessoas. Sua maior prioridade na vida não era um sonho pessoal ou um sonho material. Simeão tinha um anseio maior. O seu anseio era viver para ver aquilo que Deus realizaria, algo novo, verdadeiro e infinitamente melhor. Simeão vivia para testemunhar a realização da promessa divina quanto à vinda do Messias. E outra vez eu lhe pergunto, e quanto a você? Qual é a sua maior expectativa? Qual é o seu maior anseio? Vivemos em função de interesses materiais, sonhos pessoais e muitas vezes egoístas? Ou acima de tudo isso está um anseio maior, que tem a ver com os sonhos de Deus para a nossa vida, tem a ver com a salvação eterna que o Cristo veio nos trazer? Que adianta comemorar o Natal se Jesus Cristo é ignorado por você? Que adianta comemorar o Natal se você nem procura saber por que ele nasceu, por que ele morreu? Se você nem sabe que ele ressuscitou, que ele está intercedendo no santuário celestial e ignora a mensagem de que ele voltará, que adianta comemorar o Natal? Qual é o anseio maior da sua vida? Tomara que nesse Natal nós reflitamos e entendamos que ainda que nossos sonhos pessoais tenham sua relevância, seu significado, sua importância e seu lugar, o mais importante é que nós desejemos que os propósitos do Senhor se cumpram em nossa vida, que a nossa expectativa maior seja pela vinda do Cristo, o Messias, o ungido, agora em sua segunda vinda, para nos buscar e nos levar para a eterna casa do Pai. Voltando aqui ao texto de Lucas que eu li, agora no verso 33. Lucas 2, verso 33 diz assim: e o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Eles ficaram admirados com aquela atitude de Simeão e com as palavras que ele falou. Certamente que eles estavam admirados pelo fato de um estranho reconhecer o grande segredo. Mas o que ele disse é verdade que não era desconhecido para José e Maria, porque o anjo Gabriel lhes havia dito isso antes, além de Isabel, a mãe de João Batista, e os pastores que visitaram Jesus no dia do seu nascimento. Mas o fato é que a admiração de José e Maria, a admiração deles crescia a cada nova evidência da messianidade do pequeno Jesus. E aí os versos 34 e 35, Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que esse menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Eu quero enfatizar estas palavras quando Simeão diz: esse menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Os que são humildes de coração, e eu posso citar alguns exemplos como Levi Mateus, o publicano, que se tornou discípulo de Jesus, Zaqueu, o cobrador de impostos, que também foi sensível aos apelos de Cristo, Maria Madalena. Veja, os que são humildes de coração, como estes,
são atraídos para Cristo como um grande imã. São conquistados por aquele que é capaz de consertar uma vida quebrada. Esses são, como disse Simeão, elevados para uma vida, para uma nova vida nesse mundo. E no futuro alcançarão a vida eterna. Outros, porém, como posso citar muitos líderes religiosos de Israel, sacerdotes, escribas, fariseus, que se julgavam muito santos e não necessitavam de ajuda espiritual, esses foram afastados do Salvador por sua dureza de coração. Para estes, em vez de salvação, condenação. Em vez de elevação, ruína, porque eles desprezaram o único que poderia salvá-los. Nesse sentido, como disse Simeão, Cristo se tornaria alvo de contradição. Por sinal, é até hoje. Porque uns aceitariam Jesus e o receberiam como Senhor e Salvador, e outros o desprezariam e até o perseguiriam. E na sequência das palavras proféticas que eu li, Simeão diz assim: para que se manifestem os propósitos de muitos corações. Significa que pela vida e morte do Senhor Jesus, também os nossos pensamentos são trazidos à luz. Veja, Cristo veio como a verdade do céu, e todos que ouviram a sua voz, o convite do Espírito Santo, foram atraídos a Ele. Porém, os adoradores do próprio eu o rejeitaram e sobre si mesmo trouxeram o julgamento. No final, todos saberão que sua própria escolha é que determinou o seu destino. E aí, finalmente, Simeão disse a Maria: uma espada atravessará a sua alma. Essas palavras misteriosas foram recebidas por Maria como um indicativo assustador do que estava por vir. Nessa época, Maria ainda não compreendia bem a obra do Messias. Assim como muitos em Israel, Maria imaginava Jesus como um futuro rei, libertador da nação. No entanto, Deus, em sua misericórdia, lhe deu a indicação do que esperar. A espada mencionada aqui na profecia certamente refere-se, assim, de uma forma figurada, à tristeza que traspassaria o coração de Maria diante da cruz. A dor que ela sofreria ao ver o seu filho agonizando na cruz sem reagir, ainda que tendo todo o poder para fazê-lo. A dor de uma mãe vendo seu filho ser torturado, assassinado, sem poder fazer nada. Mas voltando a pensar em Simeão, o grande anseio de Simeão era encontrar-se com o Salvador antes de encontrar-se com a morte. E eu volto a lhe perguntar: você já se encontrou com o Salvador? Qual é o sentido do Natal para você? Qual tem sido a sua reação diante das manifestações do Senhor Jesus Cristo para você? Qual é a sua maior expectativa nessa vida? O que você mais deseja? Saúde? Sim, esse é um bom desejo. Emprego? Casamento? Filhos? Casa própria? Talvez formatura? Aposentar-se? Juntar aí um bom dinheiro? Ser um profissional respeitado? Qual é o seu maior anseio? Qual é o alvo que você mais persegue? O que você mais deseja nessa vida? Observe, todos esses itens que eu mencionei têm seu lugar e têm seu valor, porém há um interesse que deve ser soberano na vida de todo filho de Deus, de toda filha de Deus. Uma expectativa que deve ser maior do que todas as outras. Você e eu somos chamados para isso, para que nós vivamos com sonhos muito maiores do que aqueles que estão relacionados apenas a essa vida, a essa existência
passageira. Eu quero terminar lendo um texto que está aqui na carta de Paulo a Tito, pertinho da carta aos Hebreus, capítulo 2. Eu vou ler os versos 11 a 14, para que você e eu entendamos que esse deve ser o nosso maior anseio, o nosso maior sonho como filhos e filhas de Deus. Eu disse Tito, capítulo 2, versos 11 a 14. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Oh, sim! Essa deve ser a nossa maior expectativa, aguardar a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Simeão aguardou a primeira vinda de Cristo a esse mundo, o primeiro advento do Messias. E nós, filhos de Deus, que vivemos agora, depois que Jesus já morreu por nós, já ressuscitou e voltou para o céu, nós agora aguardamos o segundo advento de Jesus, sua segunda vinda a esse mundo. Veja, primeira vez que Cristo veio aqui, se manifestou a graça divina por meio do nosso Salvador. Em sua segunda vinda, nós veremos a glória de Deus por meio do nosso Senhor. O Salvador veio, cumpriu sua missão, e agora nós veremos nosso Senhor, também para cumprir sua segunda missão aqui. A diferença é que primeiro ele veio para morrer por nós, e por isso ser o nosso Salvador. Agora ele vem para reinar, por isso ele é o nosso Senhor. Morreu por nós para garantir nossa salvação. Ele virá a segunda vez para nos levar para a casa do Pai e vivermos o sonho, alcançarmos a promessa concreta e definitiva. Deus lhe abençoe. Que esse seja um Natal cheio de significado para você, porque você conhece Jesus, porque você ama Jesus e crê nele, porque o Espírito Santo está atuando na sua mente, no seu coração, e lhe fazendo amar o Senhor, recebê-lo como seu Salvador pessoal e o Senhor da sua vida. O quarteto vai cantar agora uma música muito linda, muito tocante. Ela nos faz pensar no sacrifício de Cristo feito por nós, porque lembre-se, o menino Jesus, no qual a gente pensa no Natal, ele cresceu. E ele cumpriu sua missão. Ele nasceu para morrer e ele morreu por você e por mim. E um dia, quando a eternidade começar e nós estivermos para sempre com nosso Senhor e nós percebermos as feridas nas suas mãos, marcas que ele carregará por toda a eternidade para nos lembrar do seu amor, então nós glorificaremos nosso Senhor por toda a eternidade. Ouça agora, Arautos do Rei, Feridas. Anseio encontrar Jesus, quanto anelo ouvir a sua voz, quando enfim a redenção chegar, com ternura vou lhe são estas nas tuas mãos? Que feridas são estas nos pés? São feridas com que fui ferido em casa de amigos meus. Que feridas
feridas com que fui ferido, por te amar até o fim. Quanta dor causei ao meu Jesus, sofrimento amargo lá na cruz, dessa história e desse amor sem par, não me cansarei de perguntar: que feridas são estas nas tuas mãos? Que feridas são estas nos pés? São feridas com que fui ferido em casa de amigos meus. Que feridas são estas nas tuas mãos? Que feridas são estas nos pés? São feridas com que fui ferido, por te amar até Eu gosto muito dessa canção, linda demais, não é? Acredite, o melhor da vida eterna não será viver para sempre. E nem ter uma qualidade de vida excepcional, incomparavelmente melhor do que o melhor que alguém pode desfrutar aqui. O melhor da eternidade será conviver com o nosso Salvador. Será o privilégio que os salvos terão de estar com Cristo por toda a eternidade. Vê-lo assim como Ele é, em sua glória. Que privilégio tremendo esse! E nós nunca nos esqueceremos na convivência com o nosso Salvador, de que um dia Ele deu a sua vida por nós, para que nós pudéssemos estar com Ele por toda a eternidade. Deus abençoe você, abençoe sua família, que vocês tenham um Natal muito feliz, muito abençoado, independentemente das circunstâncias pelas quais você e os seus estejam passando, sejam boas, sejam ruins, sejam fáceis ou difíceis, prosperidade, adversidade, que vocês tenham Jesus na mente, no coração, que vocês tenham Jesus em família, porque isso é o melhor que a gente pode ter em nossa curta existência. O Natal tem significado real quando Cristo está no coração da gente e no coração das pessoas que nós amamos. A você e a sua família um Feliz Natal. Vamos orar juntos? Pense em Deus comigo. Pai querido, nós te glorificamos, Senhor, por chegarmos a mais um final de ano com a certeza da Tua bênção, ainda que passando por lutas e dificuldades. Peço que nessa hora o Senhor abrace todos os Teus filhinhos e filhinhas que oram comigo, que eles sintam Teu carinho, que eles recebam Jesus, que tenhamos todos um Feliz Natal. Eu te peço, Pai, com gratidão em nome de Cristo. Amém. Louvado seja o Senhor. Mais uma vez, que Deus abençoe você, abençoe sua família, que dê a todos um Feliz Natal, um Natal com Jesus. Isto sim é que é maravilhoso. Deus abençoe e lembre-se, a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Um abraço, a gente se vê. Tchau.